As pessoas não despertam com o trovão divino ou se tornam respeitáveis magos. Mas eu só consigo ganhar R$ 1 indo ao banheiro. Por isso, todos zombam de mim. A namorada da beleza da escola decidiu terminar. Mas o que eles não sabem é que o real que eu ganhei não especifica de onde vem. O dinheiro do imperador marcial, que se comunica com os espíritos, concentra a sorte da humanidade. Para invocar o imperador marcial, é necessário um propósito. O dinheiro dos espíritos elementares requer um espírito de ouro para a invocação. O espírito demoníaco afoga o espírito morto. O espírito do fogo explosivo e o espírito da montanha. Todos estão à minha disposição. Além disso, meu registro de conceitos é atualizado uma vez por dia. Quando eu matar Zanvei com 100% de certeza. E posso modificar qualquer combinação de nomes de qualquer pessoa. Uma cena desoladora invadindo o coração de Lan. E um fim da turma 2 do terceiro ano, por favor, avance para despertar. Nesse momento, o velho que estava despertando chamou meu nome. Após uma breve troca de palavras, eu olhei para a porta do despertar à minha frente. Respirei fundo. Então, ele colocou a mão diretamente em cima. Todos os cristais na porta da ascensão começaram a brilhar. E possuíam uma grande afiação. Meu corpo e a roda da ascensão pareciam duas imãs. Não consegui escapar daquela poderosa afiação. Todos os presentes também estavam surpresos. Afinal, era a primeira vez que viam uma situação assim. No entanto, nesse momento, a porta da ascensão de repente disparou um feixe de luz, que ia direto até o céu. Uma luz azul ofuscante se espalhou instantaneamente a partir de um único ponto. Em um piscar de olhos, iluminou toda a academia. O feixe de luz que alcançava o céu era realmente impressionante, de modo que todos estavam ansiosos pelas próximas palavras do ancião. Nos meus olhos também havia uma empolgação incontrolável, mas sob os olhares ansiosos de todos, a expressão do ancião, no entanto, tornou-se extremamente confusa. Olhei ao redor das intenções. Senti cuidadosamente as mensagens que vinham do texto de despertar. Certifiquei-me de que não havia sentido errado. O olhar do velho para mim tinha um certo tom de pesar, mas faltava a empolgação inicial e a excitação do nível mais baixo de superpoder de Yunfen, nível F. Cada vez que ia ao banheiro, ganhava R$ 1. Após essa fala, todos riram. Shen Langnin, não brinque mais. Como Yunfen poderia ser um superpoderoso de nível F? O velho Shen é realmente engraçado. Todos não acreditaram no que o velho Shen disse. É evidente que não acreditavam. Cada um ria e fazia brincadeiras. Mas o velho Shen não respondeu a todos. Seu semblante continuava o mesmo. O grupo que antes ria de repente ficou em silêncio. Mas o velho Shen não disse nada. Eu também senti o poder que estava dentro de mim. A habilidade dentro do meu corpo. Eu já não estava bem. O velho Shen no palco suspirou e disse: criança, você também não deve ter muita pressão psicológica. Afinal, pessoas com bom talento não conseguem despertar boas habilidades em tudo. E todos os colegas, os pais e jornalistas realmente não viram reviravoltas. Os olhares de cada um estavam cheios de estranheza. Embora ninguém tenha zombado em voz alta, a maioria dos olhares estava cheia de satisfação maliciosa. Afinal, não há nada mais satisfatório do que ver um gênio cair. É algo que traz mais prazer. Depois que cheguei à área de descanso e me sentei, olhei para o lado e vi Liu Huyan. Quando eu estava prestes a dizer algo, vi que o rosto de Liu Huyan estava cheio de desprezo. Este é o lugar que você deveria estar sentado? Quem te deu permissão para sentar ao meu lado? Depois de ouvir essas palavras sem emoção, fiquei paralisado. Um sorriso forçado apareceu no meu rosto. Você está brincando de novo. Mas eu ainda não tinha terminado de falar. Então vi uma figura se aproximando de mim. Olhe para frente. Um usuário de habilidade nível F. Como ele se atreve a sentar ao lado de Huyan? O que chegou é Xian Kaishan. Ao ver a outra pessoa assim, eu, naturalmente, não serei educado. Huyan é minha namorada. E daí se eu estou sentado ao lado dele? Mas depois que essas palavras saíram, no segundo seguinte, eu arregalei os olhos. Neste momento, Liu Huyan já estava colada ao corpo de Xian Kaishan. Desde quando eu sou sua namorada? Um sapo quer comer carne de cisne, sal e pimenta. Liu Huyan, sem se importar, sob o olhar de todos, abraçou o pescoço de Xian Kaishan e começou a beijá-lo apaixonadamente. Nesse instante, eu pude sentir meu sangue dentro de mim fervendo, aquecendo rapidamente. Em um instante, perdi toda a razão. O casal imoral deu alguns passos e imediatamente balançou os punhos em direção aos dois. Mas os punhos ainda não haviam atingido o outro. Uma luz roxa relampejou. Eu só senti meu corpo se contorcer. Então desabei no chão. Antes de desmaiar, ainda consegui ouvir vagamente os comentários das pessoas ao redor. Despertei esse tipo de superpoder. Não sei de onde veio esse cansaço. Quando acordei novamente, já era noite. Eu,
Naquele momento, também percebi que já havia voltado para o meu apartamento fora da escola. Meus punhos estavam tão apertados que estavam brancos. A fechadura do apartamento também estava trancada agora. Não é o gênio da nossa faculdade, Yunfen? Meu superpoder é confortável? Se não fosse pelo medo de causar uma má impressão, você já estaria morto agora. Depois de ouvir isso, uma raiva instantânea surgiu dentro de mim, mas logo me relaxei novamente. O que você veio fazer? E a mulher desprezível, Liu Huyan? Caixa ainda está tão firme ao me ver. Imediatamente, parecia que estava relembrando algo. Um sorriso invasivo. Agora está deitada na minha cama. Ele quer que eu venha ajudá-lo a pegar suas coisas. Assim que ele disse isso, eu instantaneamente perdi a esperança. Não importava o quanto Caixa zombasse. Eu fechei os olhos e me deitei na cama. Depois de um bom tempo, eu organizei as coisas de Liu Huyan em pacotes. Caixa me olhava neste momento. Ele também expressou o que estava pensando. O colega Yunfen teve uma experiência. Vou te dar um último conselho. Quem é arrogante, um dia será punido. Você, um fraco, já não merece competir comigo. Eu continuei ouvindo o som da porta se fechando. Só então eu abri os olhos. Depois de sentir o poder dentro do meu corpo, pensei um pouco e decidi me levantar para ir ao banheiro. Embora meu poder fosse assim, mas não posso deixar que esse poder me impeça de ir ao banheiro. Depois de resolver minhas necessidades fisiológicas de forma rápida, eu de repente senti que meu poder parecia ter sido ativado. Cada vez que vou ao banheiro, ganho R$1. Mas esse dinheiro não disse que tipo de dinheiro era. Pensando no que me veio à mente, uma ideia rapidamente surgiu na minha mente. Imediatamente disse que queria o dinheiro do imperador espiritual. No segundo seguinte, uma luz brilhante surgiu. Diante de mim, apareceu instantaneamente um pequeno buraco negro. E através do buraco negro, eu vi uma cena que seria difícil de esquecer por toda a vida. A lua de sangue pendia no céu. Derramava uma luz onírica e ilusória. A luz da lua, como água, caía sobre a antiga ponte de pedra. A água fluía suavemente sobre a ponte. Parecia contar as vicissitudes de 1000 anos. Flores e ervas exóticas cresciam à beira do grande rio, exalando um aroma peculiar. E no fluxo do grande rio, uma pequena moeda de bronze dourado foi diretamente arrastada para dentro do buraco negro. Apareceu diante de mim, junto com a aparição da moeda de bronze. O buraco negro também desapareceu da minha vista. E eu olhei para o chão, onde estava a moeda de bronze carregando o aroma de inúmeras eras. Uma onda de alegria invadiu meu coração. Dinheiro do Imperador Marcial Espiritual. Este é um livro que li em minha vida passada. Nele estão registrados os usos e exemplos falsos desse dinheiro. Segundo relatos, o Imperador Marcial Espiritual existiu na Antiguidade. A primeira moeda emitida sob o governo conjunto do Imperador Marcial. Ela reúne a sorte e a fortuna de todos os humanos do mundo. Mesmo em momentos de crise de vida ou morte, o Imperador Marcial Espiritual ainda pode convocar o Imperador Marcial. Devese usar a sorte como auxílio, para proteger sua vida e eliminar inimigos. O que eu despertei não é um superpoder. Isso é claramente uma memória conceitual. Eu quero a caneta de energia estelar. Eu quero o dinheiro da rota dos 5 elementos. Depois de ir ao banheiro 2 vezes seguidas, de repente, após sentir uma leve sensação interestelar, descobri que estava completamente suado. Meu corpo estava extremamente fraco. Essa habilidade parece não ser algo que se possa usar à vontade. É isso. É uma pena aquelas memórias que estão na minha mente. Eu ainda estou pensando nas moedas de cobre do Deus da riqueza. Deitado na cama, olhando para as 3 canetas que tenho na mão. Por um momento, não sabia como falar. Liu Huyan é como uma montanha. Esperem. Eu me sentei em posição de lótus. E então comecei a meditar. Uma técnica de meditação que cada cidadão pratica. Mas desta vez, a meditação é completamente diferente do que eu costumava fazer. Eu posso sentir claramente meu corpo e espírito se elevando constantemente. No entanto, enquanto eu meditava, o chão de repente começou a vibrar. Isso me fez acordar instantaneamente da meditação. No segundo seguinte, uma voz apressada de um guarda ecoou por toda a cidade. Ao ver a cena do lado de fora, eu não hesitei nem um pouco. Desci rapidamente as escadas. E então fui direto para o abrigo. Ao mesmo tempo, vi uma cena ainda mais chocante. Vi inúmeras criaturas de outras raças. Essa situação, não sei como já havia aparecido na cidade. O interior está se revelando loucamente. Os humanos ao redor. A tribo da chuva e a tribo dos demônios. A tribo dos Ox. Incontáveis raças estão massacrando na cidade sem piedade. Ali, há irmãos humanos lutando. Acompanhado por um rugido. Meu coração estremeceu. Olhei para trás e vi o touro correndo em minha direção. O orc é mais rápido nas minhas pernas. Mas não corri por mais de alguns minutos antes de ser bloqueado. Olhando para o roteiro que ele estava brandindo,
Eu estava prestes a ativar a trajetória dos 5 elementos, mas uma luz brilhante passou. Meu movimento parou instantaneamente. Eu vi que os touros que me cercavam e atacavam já estavam todos caídos no chão. As cabeças que caíram. Até mesmo os olhos brilhavam com uma luz de excitação. A velocidade da luz que passou era muito rápida. Eu nem consegui ver quem era a pessoa que chegou. Apenas vi uma bela figura de costas com cabelos brancos. Com base nas informações já disponíveis, eu instantaneamente pensei em uma pessoa. Essa pessoa é a 9, que está de guarda na nova cidade. A superpoderosa Bai Roi, e que controla o elemento da luz. Meu pensamento foi confirmado. Então vi Bai Roi, que já estava flutuando sobre a cidade, enfrentando uma figura. Eu não pensei muito. Corri novamente em direção ao abrigo. E quando finalmente consegui passar pela verificação de identidade, eu vi algumas pessoas conhecidas. Não eram exatamente meus colegas de classe? E Liu Huyan e Xian Caishan também estavam entre eles. Yunfen, como você chegou aqui sozinho? Xian Caishan também disse diretamente. Não esperava que você fosse tão capaz. Conseguir chegar aqui em tão pouco tempo. Se não estivéssemos em uma reunião, recebendo a proteção do professor, talvez não estivéssemos tão felizes quanto você. Depois de ouvir isso, eu fui diretamente para o abrigo, sem dizer uma palavra. Mas quando eu estava prestes a entrar, a pessoa que estava verificando a identidade ao lado imediatamente mudou de expressão. Estendeu a mão e me impediu de entrar. Desculpe. Devido à situação repentina, o abrigo deve primeiro fornecer recursos para os novatos de nível de poder elevado. Você não atende aos padrões de FG. Assim que essas palavras saíram, eu fiquei completamente atordoado. De acordo com o que aprendi, cada abrigo na cidade pode abrigar os residentes de uma área. Não pode haver uma situação de fornecimento prioritário. A única possibilidade é que alguém esteja agindo como um traidor. Não muito longe, Xian Caishan também estava passando com os colegas da turma. Primo, nós vamos entrar primeiro. Afinal, lá fora não é muito seguro. Depois que Xian Caishan disse isso, ele ainda me lançou um olhar. Alguns colegas, ao ver isso, seus olhares mostraram um pouco de nostalgia, mas ainda assim não disseram nada. Duidao, você não tem medo de que as pessoas da aliança venham investigar? Xian Caishan deu um passo à frente. E então, sorrindo, disse que um dia antes, eu, naturalmente, não me atreveria a fazer isso. Mas agora você é apenas um inútil. E eu sou um gênio. Além disso, meu passado não é algo que você possa imaginar. Então você acha que eu teria medo desse tipo de coisa? Eu balancei a cabeça. Disse com muita seriedade que você vai se arrepender. Liu Huoya não pôde esperar e se levantou. Seu rosto estava cheio de sarcasmo e arrependimento. O dragão dos 9 céus. Como poderia baixar a cabeça por causa de um cão na calçada? Yunfen, é melhor você parar de ter essas fantasias irreais. Já não somos mais crianças. Eu vi Liu Huoyan se levantar. Um leve véu de escuridão passou por seus olhos. Mas ela não disse nada. Falar mais não faria diferença. Depois de sair do abrigo seguro, eu fui para a rua, olhando para a cidade em ruínas. Sem a menor hesitação, tirei diretamente o dinheiro do ciclo dos 5 elementos. E então, concentrei minha energia espiritual para invocar os espíritos guerreiros. Olhando para os 5 fantasmas que apareceram de repente na minha frente, eu disse diretamente para me proteger. Os sons da batalha atraíram a atenção de muitos. Chamou a atenção de muitas pessoas. Não importa se são de outras raças, ou se são superpoderosos lutando. Depois de ver essas casas assombradas que eu invoquei, todos ficaram com os olhos arregalados. Recentemente, esse tipo de poder é algo que eles nunca ouviram falar. Matar sem regras. E nem sabem como resistir. Os de outras raças que respiravam o ar morreram afogados em terra. Os de outras raças que atacavam a mim, seus corpos foram perfurados por inúmeras flechas e morreram. Os de outras raças que se incendiaram repentinamente, e os que de repente afundaram na terra, e aqueles cujos corpos estavam cobertos de flores. Na verdade, não eram apenas as raças diferentes e os humanos que estavam olhando. Até eu fiquei atordoado. Os de outras raças que se aproximaram de mim, morreram um a um como se estivessem em uma apresentação. Isso fez com que eu estivesse neste campo de batalha, como se estivesse em um lugar deserto. Quando os humanos apareceram com um poder tão forte assim, a aura da pessoa claramente é de nível 1. Por que teria um demônio tão poderoso? Quando o capitão da equipe viu essa cena, ele não pôde deixar de perguntar ao demônio ao lado. O demônio, ao ouvir essa pergunta, simplesmente revirou os olhos. Esse garoto deve ser um gênio. Não sei o que os altos escalões humanos estão pensando de deixar um gênio assim ir para o campo de batalha. Ao dizer isso, um demônio estendeu sua língua longa e lambeu suas garras. Então, abriu suas asas nas costas. Eu realmente gosto desse tipo de gênio. Guerreiros, venham comigo.
Matem aquele humano. Após ver a quantidade de chegantes, eu usei novamente minha habilidade conceitual. Mas quando a usei, fiquei completamente atordoado. Meu dispositivo conceitual parece ter mudado. Gritei Balala, pequena fada mágica, transforme-se. Pode se transformar aleatoriamente em um personagem de um romance ou anime. Experiência de 3 minutos. Após uma breve reflexão, olhando para a intenção de atacar que se aproximava, eu respirei fundo. Embora a senha fosse um pouco vergonhosa, mas diante da vida, isso não parecia tão importante. Eu usei diretamente minha técnica conceitual. A energia se concentrou no Dantian. Um brilho intenso surgiu em meu olhar. A pequena mágica de Balala se transformou completamente. No instante em que terminei de gritar a senha, uma energia invisível instantaneamente fluiu para dentro do meu corpo. Eu vi que meu corpo inteiro foi envolto por uma luz verdejante. Meu corpo começou a desaparecer lentamente, e no lugar, apareceu um rosto completamente desconhecido. Essa mudança deixou toda a tribo que estava atacando paralisada, sem saber o que estava acontecendo. Mas a pessoa à minha frente tinha uma presença realmente poderosa. Aquela leve pressão até fez com que todos no campo de batalha ficassem um pouco ofegantes. Entre eles estava Bainuri, que lutava no ar, e uma expressão de anseio. Essa aura apareceu de forma realmente repentina. Nos olhos de ambos, passou um lampejo de medo. Ambos pensavam que eram forte do outro. A luz se dissipou. Um homem estava de pé, imponente, no chão. Eu realmente despertei o irmão Dongui, não é? Não é que eu controle esse poder, mas sim que invoquei a própria essência diretamente. Isso é simplesmente absurdo. Este mundo é realmente interessante. Garoto, você me chamou aqui. Foi para lidar com essas coisas. Eu percebi que o tempo de transformação era apenas 3 minutos depois. E também disse diretamente: o pequeno Ziunfen cumprimenta o Sr. Lindon, para lidar com a invasão em nosso lar. Por favor, Senhor, ajude a salvar meu clã. Minhas palavras pareciam fazer Lindon lembrar de algumas memórias. Imediatamente, ele acenou com a cabeça. Eu posso sentir a rejeição deste mundo. Eu não fiquei muito tempo. Encontrar-se é um destino. Eu vou te ajudar uma vez. Liambea Lindon não disse muito. Mas acima do céu, apareceu de repente uma enorme sombra dourada. No momento em que a sombra apareceu, o céu e a terra mudaram de cor. Poeira e fumaça se levantaram. Sob meu olhar, eu vi a sombra lentamente estender um enorme dedo, acompanhado pelas palavras que saíam lentamente da boca de Lindon. Eu quase não consegui me controlar. Sem obstáculos, realmente não há obstáculos. Um golpe é um golpe mortal. Atacando, buscando o céu, levantando meio dedo para o imperador do céu An, e os poderosos da raça humana que observavam a aparição da sombra. Suas mãos já estavam dormentes. Céus, isso vai desabar? E quem é aquele jovem afinal? Você me disse que ele é um superpoderoso de nível 1, em comparação com os outros. Bai Roi e o rei da sua raça eram os mais afetados neste momento. Seus corpos estavam completamente paralisados. Eles só podiam olhar impotentes para a morte se aproximando. Ao ver, Lindon não tinha a intenção de ficar. Eu rapidamente lembrei o Sr. Lindon. Por favor, não mate aquelas pessoas inocentes. Lindon acenou levemente com a cabeça. Controlou um pouco a força dentro do corpo. Mas mesmo assim, no momento em que aquele enorme dedo do céu desceu, as raças invasoras da nova cidade, naquele momento se tornaram alegres. Integrarão-se à cidade do endereço, mas não sofreram nenhum dano. E as pessoas que estavam em intensa batalha, agora estavam completamente atordoadas. Assim, aqueles que tinham se estabelecido por tanto tempo desapareceram. Até que uma pessoa começou a murmurar. Essa tranquilidade foi finalmente quebrada. Se você não sabe quão forte é este sênior desconhecido, eu sinto que este sênior é um cultivador, e nossos superpoderes são apenas brincadeira. Lindon, naturalmente, também ouviu essas palavras. Mas Lindon não se importou com o que essas pessoas pensavam. Em vez disso, falou sério comigo que ainda havia algum tempo. Ou eu vou ajudar você a exterminar alguns estrangeiros. Assim que ouvi isso, fiquei chocado. Mas rapidamente percebi, senpai, aqueles buracos negros no céu. É o Laos de 1000 venenos. Exterminar qualquer um está bom. Lindon também não disse muito. Apenas controlando o corpo. A pessoa desapareceu instantaneamente do lugar, carregando uma enorme atração dourada. Ele mergulhou diretamente no buraco negro onde os estrangeiros apareceram. Bai Nu lhe observou a figura que desapareceu. Com uma expressão estranha, disse: este senpai parece ter ido para a base inimiga. Parece que ainda está acumulando técnicas do passado. Será que ele quer se vingar? No entanto, assim que Bai Nu terminou de falar, alguns superpoderosos também apareceram ao seu redor. Senhorita Nu Li, parece que conhecemos aquela pessoa. Eu acabei de verificar as informações dele.
Ele parece ser Yunfeng. Assim que esse nome apareceu, Bai Nu Li imediatamente reagiu. Nos olhos bonitos havia uma expressão de curiosidade. Ele é aquele com 100% de energia espiritual. Mas Yunfen só despertou um poder sobrenatural de nível F. Ele acabou de acessar a gravação da câmera que ainda estava funcionando. Confirmou que esse misterioso forte é Yunfen. Bai Luoyi pensou por um momento. De repente, lembrou-se de algo. Qual é a habilidade de nível F que Yunfen despertou? As pessoas ao redor não hesitaram com o que Bai Luoyi disse. Não hesitaram nem um pouco. Disseram diretamente: cada vez que vou ao banheiro, ganho R$1. Após essa fala, Bai Luoyi ficou instantaneamente atordoado. E então, falou sem pensar. Ou seja, vocês chamam essa habilidade de FG. As pessoas ao redor de Bai Luoyi, ao ouvirem isso, tiveram um brilho de curiosidade em seus olhos. Tem algum problema? Bai Luoyi respirou fundo. E lembrou-se das memórias em sua mente. O olhar dela estava cheio de seriedade. Pensem bem. Esse poder diz algo sobre recompensas? E se não for uma caneta da Federação? E se for uma moeda de algum filme ou livro? Caso contrário, como explicar? Como surgiram aqueles 5 fantasmas ao redor de Yunfen? Como explicar? Como surgiu esse poder que transcende nossa compreensão? As palavras de Bai Nu os deixaram em silêncio. Não havia como refutar. Afinal, ele realmente tinha razão. E agora, o que fazemos? Yunfen parecia já ter deixado este mundo. Ele foi para o Laos, entre os estrangeiros. Bai Nu também não tinha como lidar com isso. Após suspirar, ele disse lentamente: vamos primeiro relatar a situação aqui à Aliança. Se houver oportunidade, é melhor trazer Yunfen de volta. Afinal, vocês viram o poder de combate dele. Vocês também viram. Nós entendemos. Mas como devemos relatar isso? Não quer dizer que Yunfen é uma habilidade de nível F, né? Em resposta, Bai Nu pensou um pouco e disse diretamente: não. Essa habilidade dele já não é mais uma super habilidade, mas sim uma habilidade conceitual. Eu até acho que SSS não é o limite dele. Deveríamos nomear um nível só para ele. Um conceito de nível que supera SSS, o nível divino X. Neste momento, eu e Lingdon já exterminamos vários grupos. Uau, Lingdon, você é muito forte. Você está eliminando um grupo com um dedo. Lingdon ficou 100% satisfeito ao ouvir isso. Quando você alcançar meu nível de poder, você também poderá fazer isso facilmente. E, segundo minhas observações, o sistema de poder do seu mundo tem um limite bem alto. Até me deixa um pouco confuso. Especialmente a força que existe em você. É extremamente poderosa. Eu sorri. Instantaneamente entendi o que Lingdon estava dizendo. Afinal, isso é uma habilidade conceitual. Desde que atenda aos requisitos, o que não pode ser feito? Ancião Lingdon. Agora não há muito tempo. Você ainda pode agir? Lingdon sentiu cuidadosamente. E então balançou a cabeça. Eu antes subestimei o poder de combate do seu mundo. Agora o tempo é curto. Eu ainda tenho que te levar de volta. Não posso exterminar outras raças. Embora eu sinta um pouco de pena. Mas isso não pode ser ajudado. Lingdon percebeu minha pena. Ele sorriu levemente. Com um gesto casual. Ele trouxe o tesouro da raça exterminada. E me levou de volta a Lanxin. Encontrar-se é um destino. Você conseguiu me chamar neste vasto mundo. Hoje eu lhe dou um legado. Espero que possamos nos encontrar novamente no futuro. Eu estava prestes a dizer algo. Mas vi meu corpo mudar instantaneamente. As estrelas se dispersaram. Minha forma também começou a mudar. Não era mais a aparência de Lingdon, mas sim a minha aparência original. A dissipação da força me deixou um pouco atordoado. Depois de sentir aquele poder invencível, agora retornando à mediocridade, de certa forma, ainda me sinto um pouco desconfortável. No entanto, ao sentir o tesouro em minhas mãos, e a herança dentro do mar de pedras, eu quase não consegui conter o riso. O tesouro é uma arma do tesouro da tribo Qingteg, uma arma que pode se transformar. Qingteg Qianji. A outra peça é uma armadura de proteção do coração da tribo Qingteg. Eu não hesitei muito, e coloquei-a diretamente em meu corpo. Então verifiquei a herança em minha memória. Chifre do dragão pintado do céu azul. Quando eu pensei em usar novamente minha técnica conceitual, tentando me transformar no próximo protagonista, descobri que parecia não conseguir liberar habilidades. Se eu tentasse usar a força, aquela emoção que vem do coração apareceu novamente. Era como se eu liberasse uma vez mais, eu morreria instantaneamente. Aquele clã já havia desaparecido completamente. Até mesmo meu próprio espírito maligno foi diretamente destruído por Lingdon. Mas eu não me importo muito com isso. Afinal, isso é um produto descartável. Justo quando eu estava prestes a sair, fui interrompido diretamente. Bai Nu Yi, você foi quem acabou de proteger toda a cidade? Eu não tenho mais intenções.
Eu só quero agradecer em nome de todos da nova cidade. Depois de ouvir isso, ainda mantive uma certa desconfiança. Não precisa. Eu apenas fiz o que deveria fazer. Afinal, a situação na época não era muito boa para mim também. Sobre o que aconteceu com você antes. Eu já entendi como as coisas aconteceram aqui. Fique tranquilo. As pessoas da aliança definitivamente vão te dar uma explicação. Afinal, em qualquer grupo, é inevitável que apareçam alguns parasitas. Ao dizer isso, meu semblante também relaxou bastante. Afinal, ser tratado assim é definitivamente desconfortável. E ao ver que minha emoção mudou, Bai Nui continuou dizendo, por fim, eu também quero te convidar para se juntar ao meu time, para juntos enfrentarmos o pai adotivo. Eu não tenho nenhuma aversão a essa mulher à minha frente. Na verdade, não sinto repulsa. No momento, não estou com esse pensamento. Afinal, não estou me sentindo muito bem. Se a deusa não tiver nada a fazer, eu vou voltar primeiro. Ao ver que eu queria ir, Bai Nuri rapidamente disse que havia mais uma coisa, que era sobre a sua entrevista. As pessoas de cima informaram que gostariam de te entrevistar. Afinal, esta é a batalha de destruição da cidade. Você praticamente, sozinha, eliminou toda a tribo invasora. Isso é um feito extraordinário. A entrevista tem suas vantagens, não tem? Se não tiver, eu ainda pretendo voltar a dormir. O mundo não vale a pena. A tristeza que eu demonstro, tanto dentro quanto fora, faz com que Bai Nui não possa deixar de sentir um pouco de compaixão. Com certeza há benefícios. E aqueles que te ofenderam e atacaram, com certeza também receberão o que merecem. De repente, várias figuras dirigindo veículos chegaram à frente de Bai Nui e de mim. E quando vi as pessoas no veículo, a expressão imediatamente se tornou fascinante. Não são Liu Huyan e Chiang Kai-shan? E aquele guarda da casa de segurança? Ao lado, Bai Nui não tinha nada da suavidade que tinha na minha frente antes. Instantaneamente, sua expressão mudou para um frio imenso. Desde quando a casa de segurança tem essa regra? Prioridade para aqueles com o nível de superpoder mais alto. Entrou e ainda não havia lugar. Eu acho que você está cansado de viver, não? Xian Tianfu estava completamente atordoado neste momento. Não esperava que Bai Nui soubesse tão rápido. Senhor, tenha piedade de mim. Eu só fiz isso uma vez. E um Feng é um lixo de nível F. Eu sou um superpoderoso de nível terrestre. Posso redimir meus erros. Ao ver que Bai Nui não reagiu, Xian Tianfu também ficou completamente em pânico. Apressadamente, virou o olhar para seu primo. Kai-shan, você tem que me ajudar. Eu fiz isso porque você me pediu. Kai-shan ficou pálido ao ouvir isso. Não fale bobagens. Eu não pedi para você fazer esse tipo de coisa. Como eu poderia prejudicar um colega? Ao lado, Liu Huyan, vendo que Kai-shan também estava envolvido, apressou-se a dizer: como Kai-shan poderia ser esse tipo de pessoa? Ele tem uma ótima reputação entre todos os colegas. E eu assisti a essa comédia. E não pude deixar de rir sarcasticamente. Kai-shan e Liu Huyan, é claro, também perceberam. Apenas não esperavam que eu estivesse rindo. Embora não soubessem como eu conhecia Bai Nu. Essa risada ainda despertou a insatisfação deles. O que você está rindo? Rindo de si mesmo por não ter entrado na sala segura? O que significa vir nos acusar agora? Você, um fraco de nível F. Que direito você tem de rir aqui? Eu balancei a cabeça. Vocês realmente não conseguem reconhecer a situação atual. Senhor Bai, estou um pouco cansado. É realmente difícil para mim ser chamado assim pelos colegas. Especialmente porque o primeiro acabou de roubar minha namorada. E agora ainda quer me matar. A vida humana não vale a pena. Agora, ainda se atreve a ser tão arrogante. Enquanto vocês competem ansiosamente e se escondem na sala segura. O que vocês dizem é apenas conversa vazia. Ele sozinho matou toda uma cidade de estrangeiros. Ele até exterminou o clã King Tang. Isso também é considerado fraco? Se ele é um inútil, o que vocês são? As palavras de Bai Nui são extremamente impactantes. Direto para Chiang Kai-shan, Liu Huyan, incluindo Xian Tian, que está se curvando e implorando por misericórdia. O cavalo de elite de Fudu. Por um momento, os três esqueceram de falar. Seus olhares. Eles estavam absortos, refletindo sobre as palavras de Bai Nui. Depois de um tempo, Liu Huyan foi a primeira a reagir. Ela forçou um sorriso e disse: Senhor, você está brincando, não é? Ele é apenas um lixo de nível F, certo? Como ele poderia ser o herói que você menciona? A cura não é sem limites. Não preciso te provar nada. E você acha que é o quê? Depois que Bai Nu disse isso, Liu Huyan tremeu algumas vezes. Seus belos olhos estavam levemente embaçados. Nos olhos dela passou um brilho de extrema ansiedade. Bai Nu parecia um desbravador. Depois de pensar um pouco, ele se virou para mim e disse: E aí, quer que eu entregue a você?
Não importa se você o matar ou o que for. Eu posso te ajudar a controlar isso. Claro, sua força. Mesmo sem mim, você pode resolver. Eu sorri e disse, Mateu. Mas se algo der errado, você será responsável. Bai Nu acenou com a cabeça. Para ele, um pequeno superpoderoso de nível B pode ser facilmente eliminado. Ele se virou para um dos subordinados e disse, a gravação já começou? A gravação estava registrando, e neste momento, o desbravador também ficou nervoso. Desculpe, desculpe. Fui eu quem me deixei enganar. Me perdoe, por favor. Eu não deveria me envolver com Liu Huyan. Eu não deveria usar minha identidade para te ajudar a progredir até a casa segura. Eu também não deveria zombar de você. Embora o Chiang Kai-shek estivesse amarrado, mas sua vontade de sobreviver ainda o fazia atacar incessantemente. Ele se curvou para mim repetidamente. E quando Bai Noi viu isso, o movimento em suas mãos também hesitou por um momento. Afinal, ele não sabia o que eu estava pensando. E quando eu vi isso, eu sorri um pouco. Realmente percebi que estava errado. Quando Chiang Kai-shek pareceu relaxar ao me ver, ele se curvou ainda mais fervorosamente. Realmente percebi que estava errado. Por favor, me perdoe. E nesse momento, Liu Huyan parecia que ainda não tinha entendido a situação. Yunfen, por favor, nos perdoe. Isso tudo é culpa minha. Se você quiser culpar alguém, culpe a mim. Depois de ouvir isso, quase ri alto. Se fosse antes, eu talvez acreditasse. Mas agora, tudo o que posso dizer é eu simplesmente deixei a arma que havia guardado para mim. Qin Shen Qianji tirou algo, e imediatamente transformou-se em uma longa espada. Observando Chiang Kai-shek, que ainda estava se curvando e pedindo desculpas. E também Liu Huyan, que estava fingindo enxugar lágrimas. Huyan, você me olha e suas palavras são cheias de ternura. E Liu Huyan também levantou a cabeça inconscientemente. Mas no momento em que levantou a cabeça, ele viu algo que nunca esqueceria em sua vida. Apenas vi minha longa espada em uma mão. Chiang Kai-shek, que estava se curvando e implorando por misericórdia. Seu corpo de repente tremeu. E, nesse instante, apareceu uma mancha de sangue. E Liu Huyan e Xian Tianfu, que estavam mais próximos de Chiang Kai-shek, sob a chuva de sangue, estavam completamente ensopados de sangue. Depois de um tempo, os dois ficaram completamente atordoados. Não esperava que eu estivesse tão sozinho. Falar em matar e matar, sem se importar com nenhuma consequência. Os gritos não paravam. Especialmente Liu Huyan e Xian Tianfu, quando me viram vindo em direção a eles. Estava quase na hora de encerrar a transmissão. Liu Huyan disse diretamente, eu apenas te traí. O crime não é para a morte, certo? Sr. Bai, você é uma pessoa da aliança. Você deveria cuidar dele. Depois que essas palavras foram ditas, Bai Nuri revirou os olhos e foi cuidar disso por conta própria. Isso não é me ofender? O que a sua morte tem a ver comigo? Eu não vi um Feng, você pode continuar. Eu vi que Bai Nuri estava um pouco diferente. Afinal, a pessoa à minha frente é um grande chefe oficial da aliança? Ele realmente permitiu que ignorasse as regras. Então eu me agachei lentamente e usei a espada longa para bloquear a queda de Liu Huyan. Liu Huyan, como você pode ser tão tola? Mesmo que quisesse se livrar de mim, por que não esperar mais um dia? Liu Huyan viu que eu falava com tanta suavidade. Ela estava irritada e falando consigo mesma. Ela presumiu que eu ainda tinha sentimentos do passado. Imediatamente também comecei a agir como o irmão Yunfen. Foi o Chiang Kai-shek que me encontrou. Ele disse que se eu não ficasse com ele, ele me mataria, e eu fiquei chocado. Isso é o que chamam de atuação? Olhando para o peito de Liu Huyan, que subia e descia de medo. Eu, para esfriar a situação, virei a mão e golpeei a cabeça de Xian Tian ao meu lado. E cortei diretamente. Embora eu tenha feito algo que te magoou. Mas essa culpa realmente é tão grande? Eu apenas cometi um erro que qualquer mulher poderia cometer. Enquanto isso, Bai Noi estava apenas assistindo. De repente, ao ouvir o ataque verbal de Liu Huyan, ele imediatamente ficou irritado. Que se dane! Eu nunca sequer tive um relacionamento. As coisas sujas que você mesmo criou. Não envolva todo o grupo. Eu realmente não tinha a intenção de matar Liu Huyan diretamente. Comparado a outras pessoas, eu queria mais ver a expressão de arrependimento de Liu Huyan. No entanto, antes disso, eu definitivamente não posso deixar Liu Huyan em paz. Não vou te matar. Depois de dizer isso, antes que Liu Huyan pudesse ficar surpresa, eu imediatamente disse, aquela deusa branca. Embora eu não quisesse mais matá-lo, mas eu também não queria vê-lo. Ou você pode ver se a aliança ainda tem celas sem precedentes. Coloque uma televisão para ele e deixei-o morar lá. Eu quero ver como ele se arrepende. Minhas palavras instantaneamente fizeram todos os presentes começarem a rir. Não conseguiam conter o riso. Isso é muito maldoso, não? E Bai Nui, ao ouvir esse pedido,
Na verdade, acenou com a cabeça para Yunfen. Não me chame mais de deusa branca. Pode me chamar de Nui. E olhando para o lado, Bai Nui e eu, como se ninguém estivesse conversando. Liu Huyan ficou atordoada. Seu próprio futuro foi arranjado em poucas palavras. Isso é um pouco exagerado, não? Depois de ver Liu Huyan sendo levada de carro, Bai Nui veio até mim. Como está? Já se sente um pouco melhor? Eu acenei com a cabeça. Mas, por dentro, eu estava um pouco confuso. Será que isso é apenas por causa da minha habilidade? Afinal, eu sou apenas um fraco egípcio. Bai Nui revirou os olhos. Parecia estar dizendo: a expressão que você fez ao dizer isso é de quem não acredita. Eu também balancei a mão ao ouvir isso. Eu sei que sua habilidade definitivamente não é só isso. Afinal, você é o primeiro homem na história com poder espiritual, com uma afinidade de 100%. E eu também sei sobre suas habilidades. Embora não soe tão impressionante. Mas isso é uma memória conceitual. Assim que Bai Nui disse isso, eu imediatamente fiquei alerta. Já estou neste mundo há 18 anos. Eu naturalmente sei que neste mundo, superpoderes despertados, não existe tal coisa como memória conceitual. E Bai Nui realmente apontou isso diretamente. Bai Nui olhou ao redor. Vendo que não havia ninguém, ele disse em voz baixa para não se preocupar. Eu não tenho outras intenções. Eu também não vou te prejudicar. Mas mesmo que Bai Nui diga isso, a vigilância nos meus olhos ainda não desapareceu. Ao ver isso, Bai Nui também ficou sem saber o que fazer. Depois de pensar um pouco, decidi ser honesto sobre o vinho da corte. Depois de ouvir isso, fiquei completamente confuso. De repente, entendi o que Bai Nui queria dizer, tanto nas entrelinhas quanto nas palavras. O que significa que Bai Nui também é um viajante do tempo. Em relação a isso, hesitei por um momento. E então disse lentamente, 180 por copo. Depois que Bai Nui ouviu minha resposta, ele também fez uma expressão de como eu esperava: pode ficar tranquilo. Eu não sou aquele tipo de pessoa que, ao encontrar um conterrâneo, apunhala pelas costas. Estando neste mundo por tantos anos, eu já me integrei a este mundo. Embora eu tenha algum talento, não sou dos melhores. Eu li muitas novelas de Nampin. Eu também sei que, nessa situação, eu definitivamente não sou o chamado protagonista. Portanto, o que eu preciso fazer é me agarrar a alguém forte. Você pode ficar tranquilo agora? Como você me reconheceu? Ao ver que meu olhar tinha menos desconfiança, Bai Nui sorriu. Na verdade, no começo também estava apenas especulando. Afinal, sua experiência é realmente muito interessante. Gênio se torna lixo. A namorada trai, os colegas zombam. E então, ele se levanta com força, possuindo habilidades únicas. Isso não é o padrão do protagonista? Ao ver Bai Nui assim, eu fiquei completamente sem palavras. Mas o que ele disse parece realmente ser verdade. E ainda consegue falar tão abertamente. Isso mostra que no fundo, não tem realmente a intenção de se prejudicar. Mas sobre isso, eu ainda fiz uma pergunta. Já que você leu o romance de Nampin, então você deve saber que os viajantes do tempo se encontram. Basicamente, é uma luta de vida ou morte. Por que você confia tanto em mim? Bai Nui, ao ouvir isso, olhou para mim com uma expressão de dúvida. Duas tigres não podem coexistir em uma montanha, a menos que um seja macho e o outro fêmea. Isso você não sabe. Depois de ouvir isso, o canto da boca também se contraiu involuntariamente algumas vezes. Parece que o que você disse faz sentido. As palavras podem ser rudes, mas a lógica é clara. Mas eu sempre sinto que você tem outros objetivos. Bai Nui, vendo que eu era tão direto, também sorriu de forma maliciosa e não disse mais nada. Mas a sua capacidade de combate agora já é suficiente para eu ter um grande problema. E se eu não estiver enganado naquela época? Você estava usando o grande pedido do deserto, certo? Esse é o irmão buraco. Então você me pergunta, qual é o meu objetivo? Isso ainda precisa ser dito? Tudo bem. Já que é assim, por favor, me ensine mais no futuro. Bai Nui sorriu levemente. Eu sou quem deveria pedir conselhos. A eficiência dos jornalistas da Aliança ainda é muito alta. Não havia se passado nem uma hora desde que eu saí. Uma notícia rapidamente subiu para os tópicos mais comentados. Gênio de ontem. Lixo de hoje. O primeiro da limpeza espiritual do Rio, reviravolta após reviravolta. E os internautas que viram essa notícia, automaticamente limparam os olhos. Nossa, que experiência é essa? Isso é demais, né? Se eu fosse Liu Huyan, eu realmente ficaria furiosa. Desistir de um gênio sem igual, e encontrar um superpoder de nível X de vida curta. Em relação aos comentários externos, neste momento, eu já cheguei à casa de Bai Nui. Eu também não sei porquê. Fui levado embora de forma tão inexplicável. O mais importante é que Bai Nui até agora não conseguiu entender
Qual é realmente a minha habilidade? Embora ele saiba que ganharam dinheiro ao ir ao banheiro, ele sempre sente que não é tão simples assim. Você quer beber alguma coisa? Quanto a isso, eu não tenho restrições. Eu disse casualmente que uma xícara de café está boa. Bai Noi assentiu levemente, e então começou a se movimentar. Eu olhei para a figura de Bai Noi e sorri levemente. Não esperava que eu ainda poderia encontrar um velho neste mundo. Depois que o olhar do velho se desviou, eu comecei a meditar seriamente. Afinal, dentro do meu cadáver, ainda há a essência que me deu o chifre do dragão azul. Esse tipo de coisa, não importa quando, é sempre de grande ajuda para mim. E enquanto isso, a Branquenoite que moía café, também percebeu a erva que eu estava cultivando. Ao ver a aura que eu exalava, imediatamente soube que adivinhar sobre mim não era tão simples assim. E quanto mais assim era, mais curiosa Branquenoite ficava. O que mais eu realmente tinha de habilidades? O dragão azul do céu. Aproveitando a energia do dragão celestial para cultivar o corpo do dragão azul, cultivando até o auge. A força do seu corpo poderia quase se igualar à dos verdadeiros dragões. Eu apenas ativei a técnica de forma simples, aproveitando a essência que ficou. Depois de um tempo de cultivo, entrei diretamente na prática. Minha transformação chamou a atenção do mestre de Branquenoite. Na perspectiva de Bai Noi, eu vi que de repente meu corpo estava coberto com um manto verde fresco. A aura feroz se manifestou completamente. O treinamento havia terminado. Eu acenei com a cabeça involuntariamente. Peguei o café que estava ao lado e você pode perguntar: o que você adivinhou desta vez? Eu estava bastante sem opções. A sensação de impotência diante do conterrâneo surgiu naturalmente. Bai Noi sorriu maliciosamente, totalmente diferente da deusa anterior. Em vez disso, parecia uma garotinha, piscando seus grandes olhos, olhando para mim com um olhar ardente. O que você acabou de treinar não foi o Golvir e transformar em dragão, foi? Afinal, você já havia usado o grande pedido ao céu antes. Eu acenei levemente quando vi que ele adivinhou. É uma pena que você não tenha aproveitado esses olhos. Ao me ver assim, Bai Noi não ficou irritada. Em vez disso, ficou ainda mais curiosa. Eu fiquei intrigado. Sua habilidade claramente é ganhar moedas. Como você pode ter esse tipo de habilidade? A força também é tão forte. Você pode me dizer: as promessas deste mundo ainda têm alguma utilidade? Afinal, a consciência de Luxin já despertou. Jurando. É fazer uma promessa à consciência de Luxin. Se você quebrar a promessa, isso seria como enganar a consciência masculina. Basicamente, o cultivo não terá nenhuma circunstância. Vendo que eu não disse nada, Bai Noi imediatamente ficou nervoso, com os dedos em três e um olhar sério, jurando diretamente para o céu. Bai Noi lhe garante não revelar o segredo de Yunfen. De nenhuma forma. De fato, uma aura celestial. No momento em que Bai Noi terminou de jurar, eu pude claramente perceber que Bai Noi tinha uma aura que carregava a morte de uma cidade imperial. Está tão curioso sobre o meu segredo? A cabeça de Bai Noi quase caiu, certo? Quem não está curioso? Eu já te disse antes. Durante todos esses anos, não consegui confiar em ninguém. Não havia nem mesmo alguém para conversar. Eu estava bastante impotente. Mas ainda assim, acenei com a cabeça e concordei. Na verdade, minhas habilidades não são fixas. Elas se renovam todos os dias. Isso é realmente impressionante. E se um dia eu conseguir uma habilidade incrível, que poderia eliminar um clã inteiro de uma vez, não seria invencível? O que Bai Noi disse realmente me preocupou. Afinal, minhas habilidades se renovam todos os dias. Quem sabe um dia, eu possa conseguir uma habilidade incrível. Depois de pensar por um momento, combinando com o que Bai Noi acabou de dizer, eu disse diretamente que você é da aliança. Como a aliança me vê? Bai Noi sorriu. Depois de saber meu segredo, ele estava extremamente animado naquele momento. Mas ao ouvir o que eu disse, ele então conteve um pouco seu sorriso. A aliança ainda não está clara sobre isso, mas suponho que eles devem ter uma boa atitude em relação a você. Afinal, você fez grandes conquistas. Mas é realmente assim. Mas como no caso do Shao Tian, ao saber que seu irmão morreu por sua causa, ele ameaçou julgá-lo em público. Isso pode trazer alguns problemas para você. A propósito, você sabe quem é o Xian Shaotian? O que você acha? Este é um dos meus alunos que acabou de despertar. Algo que ele deveria saber. Bai Noi pensou cuidadosamente. Parece que é assim. Xian Shaotian, embora não seja um superpoderoso de combate de primeira linha, mas seu papel é muito útil na logística. Aprovação imediata da mente do superpoder, enfrentando seus inimigos. Basta um descuido para ser invadido por seu superpoder. Começar o julgamento imediatamente. Julgamento normal. Por um invasor de superpoder. Ele não poderá evitar dizer coisas que Shao Tian quer saber. E o julgamento de força.
torturará a mente do oponente com superpoderes. Portanto, ele é uma pessoa extremamente difícil de lidar. Eu sei que minha força atual é instável. Então, por um momento, não sabia o que fazer. Bai Nui percebeu o que eu estava pensando. Ele sorriu e perguntou se eu estava arrependido agora. Se eu tivesse que matar Chiang Kai-shek na época, não teria acontecido nada. O oponente não tem medo da minha força? Afinal, a força de combate que eu mostrei antes deveria ser bastante poderosa. Parece que ninguém conseguiu exterminar um clã, certo? Bai Nuri balançou a cabeça. Sua expressão imediatamente se tornou séria. Isso, ainda assim, alguém conseguiu fazer. E não foi apenas um grupo. Mas sim, exterminou vários clãs. Apenas não foi divulgado. Acima, houve um acordo com um grupo. Quando ouvi isso, minha mente imediatamente ficou cheia de interrogações. Não posso acreditar que realmente existem pessoas tão cruéis. Bai Nui. Neste momento, seus olhos também mostravam um pouco de respeito. Este assunto sempre foi mantido em segredo. Então, se for assim, por que aquelas pessoas da família Xi ainda se atreveriam a me causar problemas? Bai Nui sorriu levemente. Então ele expressou seu pensamento. Pense bem. O outro lado, afinal, também é uma família influente. E o jovem mestre deles foi diretamente morto por você. É certo que eles expressarão raiva. Caso contrário, como eles se manteriam? Quando ouvi, parecia que era realmente esse o raciocínio. Então eles sabem da força de combate que eu demonstrei. Na verdade, é apenas por uma questão de orgulho. Ao ouvir isso, Bai Nui não conseguiu mais se conter. Ele começou a rir diretamente e disse: Não estou brincando com você. A família Xian realmente disse essas coisas. Mas foi apenas para fazer uma cena. Mais tarde, com certeza virão até você para se desculpar. Afinal, com a força que você demonstrou agora, quantas pessoas no mundo podem ser mais fortes que você? Enquanto Bai Nuri falava, ele também pegou seu celular diretamente. Viu-se que na tela do celular de Bai Nui, mensagens estavam aparecendo loucamente. E quem estava enviando mensagens para Bai Nuri era Xian Shaotian.